que aconteceu? Eu comecei na musicalização cedo. Na verdade, vamos falar assim, 6 anos eu já gostava muito de ouvir música, né? Pegava cabo de vassoura, fazia guitarra, microfone, ficava brincando no quintal de casa. Sempre fui, assim, musical, né? E muitos falavam assim, ó, seu filho vai ser ou político ou artista. Vai mexer com um dos dois, vai mexer com a área da comunicação. Sempre foi de uma personalidade forte, né, Marcos? Sim, sempre, sempre, sempre. Né? E aí, com a música, quando eu tinha 6 anos, eu escutava muito Lulu Santos, Grande referência. demais, e Cazuza, nem Mato Grosso, né? Da nossa terra lá. E todas essas vertentes, né? Do rock nacional, né, MPB, Isso aí. ouvindo. Nem Mato cresci- Grosso de Bela Vista, né? Mato Bela Grosso Vista. do Sul. Eu cresci ouvindo tudo isso aí, né? Nacional também, né? Rita Lee, o Lulu Santos. E eu cantava tudo errado, as músicas do Lulu Santos, porque eu era criança e não fazia parte do meu vocabulário. Então eu não conhecia aquelas palavras. Nem sempre é só easy, se viveu, eu nem sabia o que era isso. Então, assim, eu inventava uma outra frase que é o que eu entendia. Sim. É engraçado quando a gente é criança, a gente não tem esse conhecimento do que é, a palavra te inventa, né? Sim. Mas é muito interessante. Aí, com 7 anos, eu comecei na música, né? Comecei a estudar teclado. Fiz teclado com... que ele era professor da minha irmã, né? O Marquinhos Paixão, grande amigo nosso. Abraço, Marquinhos Paixão. Ele que é um grande músico e com a cara de Deus. Ela faz um trabalho incrível com crianças lá. Até hoje ele faz o mesmo trabalho, Carol. Que O show. mesmo trabalho, sabe? E é interessante, né? De se espelhar. E aí, com 7 anos eu comecei com ele a fazer teclado e tal. Depois eu passei a fazer aula com o violeiro do nosso estado também, o cantor, compositor Carlos Coman, também, o compositor de Castelânia, né? Um abraço pro Carlos Coman. Aí eu fiz aula de violão, viola, montei uma dupla depois, mais tarde, com um cunhado, um ex-cunhado meu. E aí a gente também fez aula de primeira e segunda voz com o Carlos Coman também. E nesse meio tempo, né, nesse trecho até eu chegar nessa dupla, fiz parte de coral da escola com 9 anos, né, da Escola Maria da Nunes. Fazia parte do coral. Era segundeiro, que o coral é separado, as primeira e segunda voz. Sim. E eu era o Ficava segundeiro na parte ali da É, segunda. eu era o segundeiro da escola. A gente se apresentava, né, para prefeitura, nas praças, nos festivais lá que tinha nas escolas e na cidade, Bacana. né? Depois disso, né, eu montei essa dupla com o meu ex-cunhado. E aí, após isso, eu também fiz aula com o guitarrista do Bando do Velho Jack, o Fábio Terra, o Corvo. Corvão, um abraço pro Corvão. Show. Fiz aula de guitarra com o Corvão. E aí eu fiquei doido, eu apaixonei pela guitarra, né? Fiquei tocando guitarra, aprendendo guitarra, tal, nesse tempo. E eu falei pro meu pai, pai, eu quero comprar um Meteoro, uma caixa valvulada, uma caixa enorme, metade dessa mesa aqui, mais ou menos. A gente estava falando ali, você estava falando dos estilos musicais, e esse estilo seu aí, no caso, foi o quê? Baseado no rock, ou seu mesmo? Como é que é esse cabelo aí? Como é que é o estilo? O cabelo eu sempre gostei, né, do estilo do cabelo comprido, eu acho que é mais pela guitarra. Né? Quando criança, os guitarristas, eu vindo ali o Kiko Loureiro, o Angra, né? Curtindo assim o som mais pesado. E aí eu via todo mundo, e não era só os tiozão do rock, que eu tô tiozão hoje, né? Tô barbudo. Mas era igual que o Kiko Loureiro, era jovem, cabeludo, né? Falei, cara, e eu gostei. Falei, cara, eu quero ter esse cabelo, né? E a referência também que dão de Jesus, que davam também de Moisés, dos patriarcas, né? Era tudo cabeludo. Eu falei, cara, eu quero ser igual esses caras, eu quero ter esse cabelo. Clarice Maciel foram o quê? Quase 10 anos de aula com a Clarice Maciel. A Clarice Maciel é um amor. Ela tem uma técnica incrível do canto lírico, erudito. Ela, boca que usa. Ela não usa microfone, não. E um salão aí pra 600 pessoas, ela dá conta.
incrível. Ela tinha uma dinâmica de aula e era uma correria, era um atrás do outro. Então, assim, o Michel Teló, novinho ainda, ele tava terminando a aula dele, aí desaquecendo, aqueles 5 minutos, já era a ordem dela, né? Deu 5 minutos no final da aula de um, entra o outro. Já aproveita, ele tá desaquecendo na técnica, né? E aí a gente aproveita a mesma técnica para aquecer. Aí fica o Michel num espelho e a gente no outro. E aí eu entrava assim no finalzinho da aula dele, tal, isso é legal demais, cara. E aí no final da minha aula entrava a Maria Cecília, da Maria Cecília Rodolfo. Bacana. Era incrível, e Então, foram já anos. teve ali com grandes Sim. nomes, né, da música Sim. sertaneja, isso é bacana. Não, é incrível. E eu fazendo aula com o Corvo. Rock and roll. Olha, Meu Deus do céu.